Bem-vindos ao episódio de hoje da nossa jornada até Telestai. Eu estou tão animado com a lição de hoje porque vamos te apresentar uma das maiores pessoas de fé. Ele tinha seus defeitos, assim como eu e você, mas ele tinha uma profunda confiança e fé no Deus que criou o mundo. A fé dele abençoou bilhões de pessoas que nasceram bem depois de sua morte. Uma bênção que se estendeu a milhões de anos no futuro, até a mim e talvez a você. Arlen e Cynthia vão nos apresentar hoje Abraão, um homem cuja fé trouxe uma grande bênção a multidões. Que maravilha! Deus tinha um plano e uma promessa para toda a humanidade. E Abraão segurou essa promessa através da sua fé. Isso resultou em uma bênção para multidões de pessoas por todas as gerações. Abraão olhou para o futuro e viu o dia que Deus mandaria uma pessoa para libertar o povo da escravidão do pecado. Essa promessa foi cumprida, e o homem que falou 2000 anos atrás, Tetelestai. Às vezes ouvimos falar desse tipo de fé e pensamos, essa pessoa era a única, que grande homem de fé. Mas se você estudar a vida de Abraão, vai aprender que ele era uma pessoa como você e eu. Ele tinha defeitos, mas foi chamado de virtuoso porque ele acreditava. Ele confiava no único e verdadeiro Deus vivo. Assim como Abraão aguardava em fé pela libertação futura, você e eu podemos olhar para trás em fé para o homem que veio nos libertar. Mesmo com nossos fracassos, nós podemos exercitar a mesma fé que Abraão tinha, e nós seremos chamados de virtuosos e ser uma bênção para os outros. A fé de Abraão se multiplicou durante os anos, e os efeitos disso continuaram ecoando milhares de anos no futuro, até exatamente nesse momento. Eu cresci num ambiente secular e eu não tinha relacionamento pessoal com Deus até que eu entrei numa universidade. Quando eu coloquei a minha fé no mesmo libertador em que Abraão confiou, eu não tinha ideia que meu encontro com Deus era parte do plano dele bem antes do meu nascimento. Eu não conheci os meus avós, os pais dos meus pais, porque eles morreram antes de eu nascer. Meu pai cresceu numa área rural, bem no interior, mas eu cresci na grande capital, então eu não conhecia muito da minha história até os meus 60 anos de idade. Foi aí que um homem na Europa entrou em contato comigo e disse que ele tinha evidências de que éramos irmãos. Eu não acreditei no que ouvi, porque eu não conhecia a história da minha família e eu não tinha ideia que isso era possível. Uma conversa com ele me forçou a aprender sobre a minha família. O homem estava errado. Ele não era meu irmão, mas o que eu descobri foi maravilhoso de verdade. Eu tenho o nome do meu avô. Ele amava Deus e a família dele. A única coisa que achei escrita sobre a minha avó foi que ela era uma grande mulher de fé. Normalmente era encontrada debaixo de árvores e de joelhos, adorando a Deus e orando pela família dela. Eu imagino o que ela pensou quando meu pai foi enviado para longe para lutar numa guerra. Foi um momento extremamente difícil para ele. O casamento dele acabou em divórcio enquanto ele estava longe. Minha avó morreu sem saber o que aconteceu com ele. Meu pai voltou para casa, mas não voltou para o Deus dos pais dele. Ele casou com a minha mãe e eles nos criaram em um ambiente secular. Mas um dia, eu ouvi sobre o libertador que foi prometido a Abraão. Eu precisava de perdão. Eu precisava de esperança, eu precisava de ajuda. E eu achei o nome daquele em que Abraão acreditava. Minha vida nunca mais foi a mesma. Depois que Deus mudou a minha vida, eu queria que a minha família conhecesse o amor de Deus que eu tinha experimentado. Eu orei por eles. Pouco antes da morte do meu pai,
2 homens passaram na casa dele e leram a Bíblia para ele. Eles oraram com ele e ele abriu o coração para esse libertador. Eu estava com meu pai quando ele faleceu. Ele entrou na eternidade com paz no coração. Depois que descobri que a minha avó era intercessora, a alegria encheu meu coração. Minha avó não viu a resposta das orações dela, mas ela acreditou. Ela confiou em Deus e Deus fez muito mais do que ela pediu. Ela perdoou o filho dela, meu pai, mas ele também transformou o neto que ela nunca conheceu. O neto com o mesmo nome do marido dela. E esse neto foi a mais de 80 países, pregando para as pessoas sobre o libertador em que Abraão acreditou. Milhões ouviram as boas novas do amor de Deus através do trabalho do neto dela. E quando eu penso na avó que eu nunca conheci, eu percebo que ela acreditou, mesmo não tendo visto a resposta da oração dela. E a fé dela produziu bênçãos para milhões de pessoas ao redor do mundo que me escutaram pregar o evangelho do maravilhoso amor de Deus. Um homem rico chamado Abraão acreditou na promessa de Deus e milhões foram abençoados. Uma avó pobre acreditou na promessa de Deus e milhões foram abençoados. Rico ou pobre, acredite na promessa de Deus. Acredite naquele que libertou. E talvez multidões sejam abençoadas com o resultado da sua fé.